meus queridos, esteja com todos vocês. E hoje eu vim aqui falar com você a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Vamos entrar nesse tema? Então vamos lá. A Bíblia testemunha que Cristo não somente morreu pelos pecados do seu povo, mas também que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. a ressurreição De Cristo é fundamental para o cristianismo. Como assim? Se Cristo não ressuscitou, então o evangelho é morto. Nossa fé completamente inútil. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, mas como a ressurreição de Cristo é um fato histórico, ela é válida. Tudo o que ele afirmou ser, fazer ao nosso favor, absolutamente tudo. A ressurreição é a prova de que Jesus é o Filho de Deus. Em João, capítulo 2, versículo 18, os líderes judeus pediram a Jesus um sinal que mostrasse que ele tinha autoridade para purificar o templo de Deus. Em resposta, Jesus responde no versículo 19, dizendo: destruirei este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Em Romanos, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo escreveu que Jesus foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos. Isso não significa que Jesus se tornou filho na ressurreição, mas que a ressurreição foi a comprovação do Pai que já era Jesus, o eterno Filho de Deus. A ressurreição é a prova de que Deus aceitou a morte de Cristo como completo pagamento por nossos pecados. Como assim? Romanos capítulo 4, versículo 25 diz que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O significado do texto é que Deus ressuscitou Jesus Cristo porque a morte dele satisfez a justiça divina e assegurou o perdão e o direito de permanecer diante de Deus, ou seja, nós fomos justificados. A ressurreição é a prova da futura ressurreição do crente. Em João, capítulo 11, versículo 25, Jesus declarou: viverá essa promessa. Teria se provado nula e fazia-se se Cristo tivesse permanecido no túmulo. Mas a sua autoridade sobre a morte foi demonstrar em sua própria ressurreição. Isso prova que ele tem poder de levar a vida de todos os que creem nele. Como assim? Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo escreveu: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. A ressurreição é a prova de que o mundo tem um Senhor, um juiz. A Bíblia nos ensina que Cristo não só ressuscitou para a vida, mas que Deus o exaltou para ser o Senhor e juiz sobre toda a criação. No primeiro sermão pregado após a ressurreição, o apóstolo Pedro declarou aos judeus: estejam absolutamente certos, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 2, versículo 36, o apóstolo Paulo também declarou essa verdade.
a boa notícia da ressurreição. Só nos mostra que o cristianismo não é apenas uma lista, uma regra ou uma filosofia de vida. Não. Não é algo apenas para se debater ou se posicionar no coração do cristão. Não. Esse cristão, esse Jesus Cristo já está vivo no coração de todos. O Senhor Jesus falava hoje através da sua palavra na Bíblia. Ele salva poderosamente os pecadores. Você conhece esse Jesus? Ele já salvou pela gloriosa consumação da sua morte e da ressurreição. Mas você precisa tomar a decisão. No próximo estudo, nós vamos falar sobre essa consumação, a qual Cristo Jesus já consumou, que foi a sua morte e a sua ressurreição. Então, o próximo estudo falaremos sobre a consumação. Que Deus abençoe. Deixe seu like, curte aqui, comenta, compartilha. Se você ainda não me segue ou ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, me siga e que Deus abençoe a sua vida.